fazer contato com o juiz, escritor e membro da Associação de Juízes para a Democracia, Rubens Casara. Bom dia, Casara. Bom dia, querido. Prazer estar aqui com você e com teus ouvintes. Prazer é nosso. Casara que está lançando aí, né? Lançou recentemente pela editora Contracorrente o livro Bolsonaro, o Mito e o Sintoma. E a respeito justamente dessa obra, Casara, você diz ali que só é possível em um fenômeno como Bolsonaro, o bolsonarismo, em um ambiente que exista a pós-democracia, que é um conceito que você já abordou também em outras obras suas, onde o poder político e econômico se fundem em um só, né? E todos os limites acabam sendo vistos como um obstáculo, né? Inclusive os limites da democracia. Eu queria saber de você que elementos fazem do Brasil esse ambiente perfeito para a implantação de um modelo como o modelo pós-democrático. O Brasil é um país lançado numa tradição profundamente autoritária. O Brasil sempre foi aquilo que o Boaventura de Souza Santos chama de uma democracia de baixa intensidade. Então, nós sairmos de uma democracia de baixa intensidade para um modelo pós-democrático, isso se dá quase sem traumas. Então, nós partimos de uma democracia para poucos, uma democracia na qual a soberania popular já era relativamente abandonada, da mesma maneira que os direitos e garantias fundamentais estavam distantes de serem concretizados para a grande maioria da população, para um país, para um modelo, para um tipo no qual os próprios valores democráticos, os princípios e as regras democráticas são abandonados, isso se deu de uma maneira muito fácil, sem maiores traumas. E no caso é essa transição sem traumas que faz com que hoje esse passado, principalmente da ditadura militar, seja glorificado, ou seja, exista justamente uma mitificação em torno da ditadura, como se fosse possível o retorno a um período idílico, que teria sido justamente esse do golpe de 64? Sim, nós temos uma longa experiência em não elaborar devidamente os fenômenos históricos. Nós não elaboramos sequer a escravidão. Não por acaso, no Brasil, há uma naturalização na hierarquização das pessoas. As pessoas acham normal, natural, por exemplo, um elevador de serviço onde andam exclusivamente os serviçais das casas. Isso é típico de uma sociedade que não elaborou o fenômeno da escravidão como a nossa. E nós não elaboramos também o fenômeno histórico da ditadura civil-militar instaurada em 1964. Acontece, para grande parcela da sociedade brasileira, aquilo que o Bauman chamou de retrotopia, ou seja, a crença num passado imaginário, um passado que nunca existiu, de paz, de tranquilidade, de ausência de corrupção durante a ditadura civil-militar. Essas estratégias de apagar o passado, de não elaborar suficientemente o passado, são estratégias políticas que visam, de fato, criar condições objetivas para manter esse modelo de exploração, para manter essas distorções sociais que são úteis aos detentores do poder econômico. Agora, Casara, a gente sempre teve, na verdade, as pessoas que negavam, né? Inclusive os militares aqui no Brasil nunca pediram desculpas por esse período. Também existiam as pessoas que negavam que tivesse havido tortura, mas a gente tem uma transição no momento justamente ali da declaração de voto do hoje presidente Jair Bolsonaro no processo de impeachment de Dilma Rousseff, em que ele não só admite a tortura no regime militar, no regime civil-militar, como também glorifica o torturador e a própria tortura. Como que se deu essa transição de um momento em que a gente simplesmente negava o passado para outro momento em que se admite esse passado e até se glorifica? A ausência de uma ruptura efetiva com essa tradição autoritária, com esse passado autoritário, vai levando paulatinamente, quer dizer, é um processo de normalização daquilo que era para ser absurdo, como, por exemplo, a tortura. Há 20 anos atrás, seria inadmissível um discurso como aquele do atual presidente Jair Bolsonaro servir para capitalização política, como aquele discurso no impeachment da Dilma serviu para que Bolsonaro se tornasse uma figura mais relevante,
Porque, na realidade, antes desse movimento, ou pelo menos há 10 anos atrás, 20 anos atrás, Bolsonaro era um personagem de programas de duvidosa qualidade da televisão brasileira, ao lado de reencarnações de Cristo, de Mulheres Barbadas e outros personagens de tom circense. Então, essa ausência de rupturas históricas, que é uma marca da sociedade brasileira, as mudanças no Brasil sempre se deram pela chamada via prussiana, ou seja, de cima para baixo. Então, essa ausência de rupturas históricas permite que hoje fenômenos que deveriam nos ser absurdos sejam naturalizados e ainda sirvam para a capitalização política de determinados personagens da nossa história, da nossa história político-partidária. E quando a gente fala de naturalização do absurdo, nós temos hoje uma pandemia que afeta o Brasil de forma grave, é o segundo o país mais afetado do mundo, né? Temos aí quase 90 mil mortes segundo registros oficiais, embora a gente saiba que haja notificação. E tem um dado aqui do seu livro, Casar, que você diz o seguinte em determinado trecho, né, falando do público bolsonarista, que ele faz parte de um fenômeno tipicamente liberal, a população fabricada para se tornar uma formação ego-gregária, um coletivo marcado mais pelo egoísmo e pelo narcisismo, estimulados tanto pelo poder político quanto pelo poder econômico. Essa formação desse público que justifica a relativa indiferença com que as pessoas veem uma pandemia que já chegou a quase 90 mil mortos aqui no Brasil? Sim. A racionalidade neoliberal, esse modo de ver e atuar no mundo, leva a fenômenos como esse que eu tentei descrever no livro. A maneira como o governo brasileiro, não só o governo brasileiro, mas como alguns governos tratam essa crise sanitária gerada pelo Covid-19, é uma típica forma de governo, é uma gestão, é uma espécie de gestão da miséria, gestão da pobreza, gestão da população, tipicamente neoliberal, e isso só é possível em razão de uma espécie de revolução cultural bolsonarista, de uma revolução cultural neoliberal, que faz com que tudo e todos sejam vistos como objetos negociáveis. Então, a partir de cálculos de interesse, as pessoas são vistas como matáveis, como efetivamente descartáveis. E o que é mais dramático é que as próprias vítimas dessa política também se veem, também se percebem como objetos negociáveis, como objetos descartáveis. Isso é um fenômeno que Marx já descrevia, mas que hoje está de uma maneira explícita na sociedade em todo o mundo, em especial na sociedade brasileira, justamente porque nós nunca fomos capazes de criar uma cultura minimamente democrática, uma cultura mínima de respeito à alteridade, de respeito às pessoas, de respeito à dignidade humana. E o que é curioso disso é porque às vezes os efeitos, né, de quem pratica esse, né, de quem tem esse sentido egoísta, às vezes acaba escapando, né, porque quando a gente tem o que você chama aqui do ponto zero, né, que é o processo de impeachment, o processo de golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, e ali existe uma geringonça de direita que você contrapõe justamente ao processo havido em Portugal, boa parte de quem fazia parte dessa geringonça não previa como resultado Jair Bolsonaro na presidência. Sim, o Jair Bolsonaro não era o candidato dos sonhos, por exemplo, dos grupos econômicos brasileiros. Eu acho que a perspectiva de muitos dos que participaram do processo que culminou com a queda de Dilma Rousseff era de um neoliberalismo cool, como nós já havíamos vivenciado na era FHC. O que aconteceu foi, de fato, uma reunião de forças políticas heterogêneas que tinham em comum apenas o desejo de derrubar um projeto político que estava se mantendo aos trancos e barrancos, com acertos e erros, mas estava se mantendo a partir do voto popular, a partir da soberania popular. Uma das características do Estado pós-democrático, que é esse Estado condicionado, por isso que eu estou chamando aqui de racionalidade neoliberal, é justamente a perda da densidade da soberania popular. Não há mais um Estado para o povo, a partir do povo, o que é um Estado
para o poder econômico a partir dos interesses ou dos representantes do poder econômico. E esses representantes do poder econômico acabaram aderindo ao presidente, à campanha do então candidato Jair Bolsonaro, mais por falta de opção de um candidato competitivo do que por um desejo próprio. Seria talvez menos traumático e mais fácil encarar um neoliberal cool e não um neoliberal ultra-autoritário como Jair Bolsonaro. Agora, é importante a gente ter em mente que isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Nós temos, por exemplo, a figura de Salvini na Itália, nós temos Duterte, nós temos Trump, que são todos exemplares desse novo neoliberalismo que se caracteriza pelo ultra-autoritarismo, ou seja, por considerar a democracia, a própria ideia de democracia, um entrave ao lucro, um entrave à obtenção de vantagens pessoais. Tudo aquilo que representa a perda da potencialidade do lucro ou uma redução da margem do lucro é vista como obstáculo. E a própria democracia, dentro dessa concepção desse novo neoliberalismo, também é vista como obstáculo a ser superado. Então, muitos dos males que são gerados, na verdade, pelas políticas neoliberais, são travestidos de problemas democráticos. Ou seja, se põe a culpa na democracia por vários dos problemas que são criados pelo neoliberalismo clássico. Então vem esse outro neoliberalismo ultra-autoritário para apresentar falsas respostas para problemas que são tipicamente neoliberais. Agora, no caso, esse neoliberalismo, ele precisa também de um Estado autoritário, ou seja, de um Estado repressor justamente para combater os chamados indesejáveis. Sim, sim. É uma marca desse novo Estado neoliberal, ao lado da atenção, da defesa dos interesses do mercado, dos interesses dos detentores do poder econômico, esse controle da população indesejável. E quem são os indesejáveis? Primeiro, os pobres, que não dispõem de poder de consumo, logo não interessam ao mercado, e que hoje, em razão da revolução tecnológica, muitas vezes não servem nem de mão de obra barata, né, para os donos do capital. Então, os pobres são os primeiros a serem etiquetados de indesejáveis. Mas, ao lado dos pobres, também recebe essa etiqueta de indesejável os inimigos políticos desse projeto neoliberal. Aquelas pessoas que são identificadas como inimigos dos detentores do poder econômico. E muitas vezes essa inimizade está apenas no plano imaginário. Basta que aquela pessoa represente aos olhos da população uma opção ao neoliberalismo, automaticamente ela recebe essa tarja, recebe essa etiqueta de indesejável e passa também a ser vítima desse Estado a serviço do poder econômico, desse Estado que assume uma feição penal para neutralizar todos aqueles que não interessam. Agora, quando a gente fala justamente disso, Casara, também lembramos que uma boa parte da sociedade está mobilizada nesse mesmo sentido, justamente pela manipulação de um afeto que é o ódio, que na verdade ele foi ali manipulado e serviu justamente como forma de amalgamar alguns grupos desde antes do processo de derrubada da presidenta Dilma Rousseff. Né? O que justifica, por exemplo, o fato de Temer ter sido bem mais impopular, inclusive, que a presidenta Dilma, mas permaneceu no poder até o final. Como é que você vê essa questão da mobilização do ódio para justamente a chegada de Bolsonaro ao poder? Uma característica do populismo de direita é a manipulação do ódio e do ressentimento. No Brasil, nós tivemos essa manipulação do ódio, do ressentimento e da ignorância de uma maneira que não se vê em outros países. Por exemplo, aquilo que a sociologia norte-americana chama de white trash, de lixo branco, ou seja, aquelas pessoas, o homem branco que detinha como único privilégio a branquitude. Essa pessoa ela foi instrumentalizada na medida em que etiquetaram de inimigo desse lixo branco os negros, as mulheres, a partir das políticas de redução da desigualdade econômica, da desigualdade de gênero e da desigualdade racial implementadas pelo governo protagonizado pelo Partido dos Trabalhadores. Esses foram alguns dos alvos preferenciais
da campanha bolsonarista, como também nos Estados Unidos foram alguns dos alvos preferenciais da campanha conduzida pelo Steve Bannon para o Trump. Aqui nós não inventamos a roda, quer dizer, a direita e a extrema-direita não inventou nada, apenas reproduziu uma estratégia política que já havia sido objeto de sucesso, já havia alcançado sucesso nos Estados Unidos. Então, foi muito hábil essa utilização do medo e do ressentimento, que são sentimentos que não precisam de uma maior elaboração, ao contrário, para o ódio ser efetivo, para o ressentimento ser efetivo, o ideal é que a pessoa não pare para refletir sobre o que está acontecendo. Então, foi muito fácil atribuir a figura do inimigo, a figura do outro, que é uma estratégia típica do fascismo, né? Dividir a sociedade entre nós e eles, e atribuir ao eles o caráter de inimigo a ser neutralizado. Então, foi muito fácil aqui no Brasil, diante das circunstâncias concretas, diante dessa ausência de uma cultura democrática de respeito à autoridade, e isso foi um dos fatores determinantes para a eleição do Jair Bolsonaro. A gente fez uma entrevista aqui em 2018, Casara, antes ainda da eleição do Jair Bolsonaro, com um dos fundadores do Podemos da Espanha, Juan Carlos Monedero, e ele falava dessa questão do ódio e dizia que a mobilização pelo ódio podia eleger um presidente, podia eleger parlamentares, mas que ela não seria suficiente para garantir a permanência dessas figuras no poder. Mas o que a gente vê até agora é Bolsonaro e seu grupo utilizando justamente essa estratégia e se mantendo. Você acha que uma hora isso acaba esgotando? São necessárias outras estratégias além dessa mobilização, que aliás exige uma energia muito grande, inclusive, por parte das pessoas? Sim, sem sombra de dúvida, existem várias estratégias que são colocadas em prática ao mesmo tempo para manter um governo. Na história do Brasil, as quedas de governo sempre se deram quando o poder político se afastou, ainda que minimamente, do poder econômico. Enquanto o poder econômico estiver se sentindo agradecido, estiver lucrando com o governo se mantém. Os discursos de ódio alcançam uma parcela apenas daqueles que sustentam Jair Bolsonaro, que é aquela parcela que nós poderíamos chamar de tipicamente neofascista, que é aquela que acredita no uso da força para resolver os mais variados problemas sociais, aquela que acredita no anti-intelectualismo, que demoniza o conhecimento, aquela que tem figuras como Olavo de Carvalho como guru. Então, essa parcela do eleitorado é o que precisa desse discurso de ódio para se manter unido ao governo de Jair Bolsonaro. Mas o que tem sido determinante para a queda de um governo não é essa parcela que gira em torno de um terço da população brasileira, mas sim aqueles super ricos, aquele 1% da sociedade que está lucrando com esse governo, que está, de fato, sendo profundamente efetivo na implementação da agenda neoliberal mais crua, mais sem luvas possível, implementada pelo ministro da Economia, que foi o Guedes, que foi um Chicago Boy, alguém ligado àquele grupo que que ditou as regras econômicas no Chile pós o golpe de Estado em Salvador Allende. Então, para o detentor do poder econômico brasileiro, o que importa é o Guedes, e não esse discurso de ódio colocado em prática para manter um eleitorado fiel, autoritário, tipicamente fascista, que também está junto com o presidente da República. Ou seja, para esse 1%, inclusive para a parte da mídia tradicional que dá suporte a esse 1%, os limites da democracia, a democracia em si, não importam tanto, contanto que esteja aí em vigência esse ultraliberalismo. Essa ilimitação, essa ausência de limites, em especial a ausência de limites, a capacidade de concentração de capital, de obtenção de lucros, de obtenção de vantagens pessoais, é a característica normativa da racionalidade neoliberal. O capitalismo tende a essa ilimitação. Uma ilimitação que, por outro lado, leva à barbárie, leva à ausência de limites democráticos
e leva também à extinção, na medida em que nós vivemos num planeta em que os recursos são finitos. Então, se nós pensarmos a longo prazo, é uma política de morte, mas as pessoas estão pensando, a partir de cálculos de interesse, unicamente no aqui e agora, no lucro que podem ter nesse momento, ou na ausência de perdas que podem ter nesse momento. E, nesse sentido, o governo Bolsonaro é um sucesso para eles. As últimas pesquisas indicam que uma camada substancial da população está lucrando absurdamente nesse momento de crise sanitária, de terror, ao mesmo tempo em que o número de mortos aumenta, ao mesmo tempo em que a subnotificação brasileira impede que nós tenhamos a dimensão real da desgraça que está acontecendo, tem um grupo de brasileiros lucrando como nunca. Para esse grupo, o que importa é isso, o lucro é a acumulação de capital. E esse grupo está profundamente feliz com o que está vendo do governo Jair Bolsonaro. Agora, Casara, para a gente concluir, dentro desse cenário que a gente tem um problema estrutural de uma sociedade autoritária que não lidou, na verdade, com a sua própria história, com a história da escravidão, com os períodos autoritários que viveu, e também temos esse problema, essa questão conjuntural com a ascensão do bolsonarismo. Quais são as possíveis saídas e como que a esquerda pode lidar com esse cenário, inclusive as forças progressistas de uma forma geral, já que muitas vezes a gente vê também esse campo aderindo à gramática do ódio, que é praticada pelo bolsonarismo, e que também, às vezes, adere aí à ideia de um Estado repressor e punitivista. Meu caro, acho que você está plenamente correto nessa intuição. O que nós temos é uma esquerda que também segue esse imaginário neoliberal, que também segue essa normatividade neoliberal. Nós temos uma esquerda incapaz de diálogo no próprio campo, uma esquerda composta de vários projetos pessoais de poder, incapaz de dar uma resposta adequada ao momento em que nós estamos vivendo. Então, mudar isso passa por mudar essa racionalidade. Eu detesto essa palavra, mas passa por ressignificar o mundo, ressignificar o que é ser de esquerda, reconhecer que existe uma esfera do inegociável. Se a racionalidade neoliberal faz de tudo objeto de negócio, inclusive a verdade, a liberdade, as pessoas, nós temos que dizer um não a essa lógica. Nós temos que dizer que determinados aspectos, determinados valores, determinados princípios, determinadas regras são inegociáveis, que pessoas não podem ser objeto de descarte, como hoje está acontecendo. Isso passa por mudar o imaginário, mudar o discurso da esquerda, algo que muitas pessoas no campo não estão dispostas, porque isso representa, no imediato, a perda de uma parcela do eleitorado que também está acostumada com essa lógica de cálculos de interesse para a opção do que fazer, do que agir, do que sentir. Então, para uma grande parcela dos nossos melhores homens de esquerda, o mais importante é manter esse eleitorado tendencialmente fascista do que fazer um enfrentamento com o modelo fascista no sentido de produzir algo diferente disso que está aí. A esquerda cada vez mais reproduz a lógica da direita dentro desse cálculo que é unicamente eleitoral. Então nós temos que começar um trabalho de base, um trabalho de formação de uma subjetividade democrática que se oponha a essa subjetividade neofascista que tomou conta da sociedade brasileira. Casara, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Um prazer que é imenso estar conversando com você e tendo a oportunidade de ser ouvido pelos teus ouvintes. De fato, foi muito proveitoso essa manhã. Muito obrigado. Conversamos aqui com um juiz, escritor, membro da Associação de Juízes para a Democracia, lançando pela editora Contra a Corrente o livro Bolsonaro, o Mito e o Sintoma, que eu já li e recomendo. Rubens Casara. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.